Neste módulo, vamos te contar como usar o modelador de páginas para que você possa criar a interface visual dos seus aplicativos. As páginas são interfaces personalizadas, que atuam como os pontos de entrada para um aplicativo, oferecendo aos usuários a forma de interagir com o conteúdo do negócio, e as funcionalidades que o aplicativo oferece. Permitem que os usuários acessem e explorem o que o serviço ou produto em questão oferece. São totalmente adaptáveis, e se ajustam automaticamente ao dispositivo que o usuário está usando, seja um computador desktop, um tablet, ou um móvel, para melhorar sua experiência. O modelador de páginas é uma ferramenta que permite projetar e construir páginas de maneira visual, sem a necessidade de ter conhecimentos avançados de programação. Com essa ferramenta, os usuários podem arrastar e soltar elementos como textos, imagens, botões e containers para criar o layout desejado da página. Além disso, facilita a gestão da estrutura e do estilo da página, permitindo uma criação mais rápida e acessível para aqueles que não estão familiarizados com o código. Ele permite criar interfaces, que são projetadas para serem intuitivas e fáceis de usar, facilitando assim a navegação e a interação do usuário com o aplicativo. Para usuários mais avançados, é possível estender o funcionamento da página, através do SDK de DLL para JavaScript. Para acessar o modelador de páginas, você deve selecionar o ícone que representa as páginas, dentro do menu contextual do modelador DLL. Se abrirá uma janela para inserir o nome da página, selecionar o aplicativo ao qual pertence e escolher como criá-la, a partir de uma tela em branco, de um modelo pré-definido, gerando uma página com inteligência artificial, utilizando HTML ou a partir de um design do Figma. Se optarmos por modelos pré-definidos, poderemos criar uma página com uma estrutura pré-definida e funcionalidade já definida. Existem modelos que vêm com uma UI predeterminada, ou seja, com um design elaborado, enquanto outros são mais básicos, sendo monocromáticos, e com menos detalhes de UI. Todos eles agilizam o tempo de modelagem, pois podem ser usados como base para serem estendidos, conforme as necessidades do negócio. Um exemplo disso é o modelo Entrar, que além do design de UI, contém a lógica para autenticação nos aplicativos. Antes de começar a modelar uma página, devemos conhecer suas propriedades gerais. O nome é usado para referenciá-la na modelagem de outros objetos, ou para invocá-la de outras páginas, enquanto o título resume seu conteúdo, e será exibido nos resultados de busca em um navegador. Por outro lado, a descrição define a página detalhando sua funcionalidade, e a URL permite acessar a página uma vez publicada. Assim como em todos os objetos, deve-se indicar o aplicativo ao qual pertence. E por último, podemos incorporar uma imagem ou um logotipo, que representará a página, na aba do navegador quando for executada. Na parte superior do modelador de páginas, vemos o nome da página, seu estado, e o menu suspenso que permite selecionar diferentes funcionalidades do modelador. A opção Arquivo permite selecionar as operações realizadas na página, como salvar, publicar ou eliminar. Sob o menu Editar, encontramos operações que podem ser realizadas durante o processo de modelagem, como colar, copiar e refazer. Por outro lado, em Ver, é possível selecionar opções de visualização da página, enquanto em Ferramentas, você pode acessar as propriedades gerais, atribuir permissões, e realizar diferentes funcionalidades que auxiliam na modelagem. Além disso, na parte superior direita, há a opção de vista prévia, que permite ter uma pré-visualização da página modelada, mostrando como ela ficaria em diferentes dispositivos. Mais abaixo, encontramos a barra de ferramenta superior, que apresenta um conjunto de ícones, que fornecem acesso rápido às opções mais utilizadas do menu suspenso, para agilizar a modelagem. Por exemplo, as opções de salvar, validar, publicar, e exportar do submenu Arquivo. Ou elementos, camadas, fontes de dados, variáveis e parâmetros do submenu Ferramentas. Também encontramos os ícones para mudar o modo de visualização da modelagem, como computador desktop, tablet, móvel, e o controle de pixels. À esquerda, vemos a barra lateral com o ícone de acesso ao painel de propriedades da página. Na parte central do modelador de páginas, encontramos a área de modelagem, onde é possível arrastar e soltar os elementos que compõem a página.
A área de modelagem representa o tamanho da página, e pode ser vista em diferentes tipos de visualização ou breakpoints, para modelar em diferentes resoluções de tela. Dentro deste espaço, podem ser criadas novas seções, que expandirão o tamanho da página para baixo. Uma página tem pelo menos uma seção, e dentro de cada uma, os elementos podem ser arrastados. Cada seção e elemento da página apresentam um menu contextual, para acessar suas propriedades, e as ações que podem ser realizadas sobre cada um. Um breakpoint se refere a um ponto específico na largura da tela, onde o design e a disposição dos elementos da interface do usuário mudam para se adaptar a diferentes tamanhos de tela. O modelador de páginas permite ajustar a disposição e funcionalidade da UI, para garantir uma experiência ótima, tanto em computadores desktop, tablets e dispositivos móveis. A partir dos ícones na barra superior, é possível escolher os diferentes breakpoints, assim como indicar em pixels um tamanho específico. Existe uma grande variedade de elementos, para criar e modelar páginas, de modo que elas se adaptem aos nossos requisitos. Ao selecionar o ícone Elementos, uma lista com os diferentes tipos de elementos, que podem ser arrastados para a área de modelagem, é aberta. Aqui estão os diferentes tipos, que o modelador permite utilizar em uma página. Cada um deles tem subtipos, que definem configurações iniciais de suas propriedades. Por exemplo, para um elemento do tipo texto, podem ser criados subtipos, como título, subtítulo, parágrafo, normal ou texto enriquecido. Todos são elementos do tipo texto, pré-configurados de forma diferente. Além das propriedades gerais da página, previamente explicadas, também são mantidas um conjunto de propriedades de estilo, que afetam a página como um todo, ou seja, como se a página fosse um grande container de seções. Tanto esse tipo de container principal, quanto as seções, e todos os elementos da página, podem por meio de suas propriedades, definir a estética e o comportamento da página. As propriedades agrupadas dentro da classificação estética, definem a estrutura e o estilo, enquanto as propriedades dentro da classificação comportamento, têm a ver com a configuração, a navegação por meio de hiperlinks, as regras e as relações. A esses grupos de propriedades, podemos acessar a partir do menu contextual de cada seção e elemento. As propriedades de estrutura definem a posição e o tamanho dos elementos dentro de uma seção. É fundamental modelar primeiro as propriedades de estrutura dos elementos, pois estabelecem a base sobre a qual o design e a funcionalidade da página serão construídos. Isso proporciona maior clareza e uma hierarquia visual crucial para direcionar a atenção do usuário para os elementos mais importantes e melhorar a usabilidade. Além disso, isso economiza tempo e esforço, pois definir a estrutura primeiro ajuda a evitar mudanças significativas em estágios posteriores do processo de design. As propriedades de estrutura definem o tamanho, alinhamento, margens e preenchimento dos elementos, enquanto para a página e suas seções, apenas as margens e o preenchimento podem ser configurados. As propriedades de estilo são fundamentais para controlar e modificar aspectos visuais e de design dos elementos em uma página. Essas propriedades abrangem desde a fonte e a cor, até a cor de fundo, as bordas, o overflow e efeitos visuais como sombras. Seu objetivo é personalizar a aparência dos elementos, para melhorar a estética, legibilidade, usabilidade e coerência do design, contribuindo para uma experiência de usuário mais agradável e eficaz. Alguns elementos também oferecem a possibilidade de configurar estilos, para seus diferentes estados, determinando como cada elemento aparece e se comporta em diferentes situações. Dependendo do tipo de elemento, os estados podem variar, mas todos têm um estado que é o regular. Por exemplo, quando um usuário posiciona o cursor sobre um botão, ou quando o pressiona, é possível visualizá-lo com estilos diferentes. Durante a modelagem da estrutura e estilo dos elementos, é recomendável sempre visualizar as alterações nos diferentes breakpoints. As propriedades de configuração influenciam como um elemento funciona na interface. Às vezes, essas configurações também alteram a aparência do elemento. Além disso, essas propriedades decidem como a informação mostrada pelo elemento é organizada. Essas configurações podem variar, dependendo do tipo de elemento que está sendo ajustado. Todos os elementos têm um nome e um identificador únicos. A propriedade nome é usada para referenciá-lo de outros elementos, ou em painéis de propriedades.
Por sua vez, serve para localizá-lo nas diversas ferramentas do modelador, como por exemplo, a facilidade de camadas. Já a propriedade identificador é utilizada para referenciar o elemento, quando se estende o comportamento da página, através do EZDK da mesma. Nos elementos do tipo texto, pode-se inserir na propriedade valor inicial, o texto que será exibido na página, enquanto que para os do tipo imagem, o valor permite incorporar uma imagem de um arquivo em nosso equipamento. Vamos ver como modelar uma nova página. Começamos pressionando o botão Criar, e selecionamos a opção Página. Um painel se abre onde digitaremos o nome da página, e por padrão, nos é sugerido criá-la na aplicação global. Optamos por começar com um canvas em branco. Uma vez na área de modelagem, vemos uma seção já definida para trabalhar no breakpoint Equipo de escritório. Então vamos à opção Elementos na barra de ferramenta superior, para selecionar um do tipo texto. A lista de subtipos se abre e selecionamos Título 1. Mantemos pressionada a opção, e a arrastamos para a área de modelagem, dentro da seção inicial, para criar o primeiro elemento na página. Fazemos o mesmo para criar um segundo texto, mas desta vez com o subtipo Título 2. Damos um duplo clique sobre o primeiro texto, para editá-lo e inserir um valor, e fazemos o mesmo para o segundo texto. Como explicamos anteriormente, primeiro devemos definir as propriedades de estrutura, começaremos com as de estética, e depois passaremos para as de estilo. No menu contextual do primeiro título, selecionamos o ícone para abrir o painel de propriedades de estrutura do elemento. As propriedades de tamanho consistem em um conjunto de propriedades para configurar a largura, e outras para a altura. Vamos nos concentrar na largura, que está configurada como automático, significando que o tamanho do elemento se adapta ao seu conteúdo. Mas pode ser configurado em diferentes unidades de medida. Para nossa página, deixaremos como automático. Vamos abrir as propriedades de alinhamento e margens, que vêm com valores predefinidos. Para alterá-los, ao invés de modificar seus valores, faremos isso facilmente arrastando o elemento com o cursor, pixel a pixel. A interface apresenta guias de acoplamento inteligentes para organizar os elementos. Elas permitem distinguir a distância em pixels, e em porcentagem das bordas do container. O acoplamento é feito verticalmente em pixels, e horizontalmente em porcentagens. Vemos que enquanto arrastamos o título, e o posicionamos em diferentes lugares da área de modelagem, os valores das propriedades mudam automaticamente. Há também guias de alinhamento entre elementos próximos, que permitem que os elementos da interface permaneçam alinhados, são as linhas verticais de cor violeta. Vamos criar outro título, selecionando o elemento texto e escolhendo o subtipo Título 1, alinhamos-o ao centro, e também editamos o valor. Antes de continuar adicionando elementos, vamos estender o tamanho da seção. Agora adicionaremos um elemento imagem, com o subtipo imagem quadrada, o posicionamos abaixo dos textos, e abrimos o painel de configuração. Configuraremos a propriedade valor, selecionando um arquivo do nosso computador. Ajustamos seu tamanho, e o alinhamos com os elementos previamente definidos. Por último, vamos adicionar um elemento botão, com o subtipo primário. O posicionamos dentro da mesma seção, e abrimos o painel de configuração para modelar a propriedade valor, com o texto desejado dentro do botão. Ajustamos seu tamanho, e o alinhamos com os elementos adjacentes utilizando as guias inteligentes. Uma vez definidas as propriedades de estrutura, passaremos a definir as propriedades de estilo. Selecionamos o primeiro título, e pressionamos o ícone correspondente ao painel de propriedades de estilo. Para a fonte, modificamos as propriedades família e cor. Fazemos o mesmo para o segundo título, enquanto para o terceiro modificamos família e tamanho. Fazemos um pequeno ajuste na posição deste título, e modificamos a propriedade espessura. Por último, modificamos a estética do botão, abrindo seu painel de propriedades de estilo. Vemos que este elemento tem a possibilidade de definir diferentes valores para suas propriedades de acordo com seu estado, então, mudaremos a aparência do botão para os estados regular e over. Para o estado regular, vamos escolher um botão azul claro, enquanto para o over optamos por um azul mais forte. É hora de visualizar a página nos diferentes breakpoints, para garantir que ela se adapte aos diferentes tamanhos de tela, e verificar se precisamos fazer algum ajuste. Selecionamos a opção de visualização em um tablet, e vemos que o terceiro título ficou muito grande, então precisamos mudar o tamanho da fonte, e também vamos alterar o alinhamento para que fique centralizado. Quanto ao elemento imagem, podemos fazer alguns ajustes de tamanho e posição, diretamente na área de modelagem.
Se escolhermos ver a página em um celular, percebemos que precisamos melhorar sua estética, então vamos modificar os tamanhos dos 3 títulos, e centralizar o segundo. Neste breakpoint, também é necessário ajustar o tamanho e a posição da imagem, além de reposicionar o botão. Podemos abrir nossa página em uma visualização prévia, ou seja, visualizá-la exatamente como será ao executá-la no aplicativo. Vemos um menu redimensionável, que permite selecionar os diferentes tipos de breakpoints, cada um com sua resolução. Podemos ver como a página está sendo ajustada, e também temos a possibilidade de selecionar diferentes dispositivos. Também podemos inserir valores para ajustar a largura da interface e verificar como fica. Se passarmos o cursor sobre o botão, veremos como muda de cor, de acordo com o que definimos para os estados regular e over. Do botão Editar, temos a possibilidade de voltar para a área de modelagem. Assim, modelamos nossa primeira página, definindo as propriedades de estrutura, estilo e configuração de seus elementos. Existem elementos que nos permitem organizar e estruturar outros elementos, ajudando-nos a agrupar elementos relacionados, facilitando a compreensão e navegação para os usuários. Eles permitem criar designs flexíveis e adaptáveis, ao ajustar a disposição e o estilo dos elementos contidos neles, conforme as necessidades de design e os diferentes dispositivos. Esses elementos são o container, o layout, o repetidor e o deslizador. O elemento container agrupa e organiza outros elementos dentro da interface. O layout é uma estrutura composta por um conjunto de itens, que podem ser visualizados dispostos em uma fileira, uma coluna, uma faixa ou um mosaico. Enquanto o repetidor é uma estrutura composta por um conjunto de itens repetitivos, dispostos como uma fita ou em forma de cartões. Por fim, o deslizador é composto por um conjunto de itens, que deslizam de forma sequencial e automática. Como explicado anteriormente, ao modelar a estrutura e o design da página, ao adicionar elementos é necessário verificar se eles são exibidos corretamente, nos diferentes breakpoints. Um container é usado para estruturar e projetar a disposição dos elementos visuais, em uma página. Funciona como um embrulho, que contém e estrutura um conjunto de elementos, facilitando a visualização e interação do usuário. Ajuda a organizar, gerenciar o design, controlar o fluxo de leitura, e facilitar a manipulação de elementos, como por exemplo, permitindo a criação de cartões de usuário que mostram seus dados, ou agrupando campos. Um layout permite estruturar seus itens com diferentes disposições, em propriedades de configuração. Pode ser configurado como uma fileira, uma coluna, uma faixa ou um mosaico. Tanto as faixas, quanto os mosaicos, podem criar designs visualmente atraentes, que capturam efetivamente a atenção do usuário. Seus itens funcionam como containers, com a diferença de que os itens de um layout que não são visualizados, fazem com que o restante se ajuste automaticamente. Eles têm propriedades que são características deste tipo de elemento, como a disposição, a proporção dos itens, e uma lista dos mesmos para poder ordená-los. Vamos ver como enriquecer a página que criamos previamente, incorporando um elemento layout. Começamos adicionando uma nova seção, clicando no ícone mais, na borda inferior da primeira seção. Em seguida, vamos até a opção Elementos na barra de ferramenta superior, para adicionar um novo texto, e na lista de subtipos selecionamos Título 2. Mantemos a opção pressionada, e a arrastamos para a área de modelagem, dentro da nova seção. Damos um duplo clique para inserir um valor, e alinhamos. Voltamos ao ícone de elementos para selecionar a opção Layout, com o subtipo Mosaico. Arrastamos dentro da nova seção, e o posicionamos abaixo do título. Alinhamos, estendemos para baixo, e reposicionamos os dois elementos. Vemos que o elemento Layout é composto de itens, que por padrão são 3. Vamos abrir as propriedades de estilo do primeiro item, e alteramos a cor de fundo para branco. Fazemos o mesmo para os outros itens. Vamos adicionar um elemento imagem no primeiro item, com o subtipo imagem redonda, o colocamos dentro do item, alinhamos, e abrimos o painel de configuração. Configuramos a propriedade valor, selecionando um arquivo do nosso computador. Vamos duplicá-lo, arrastamos para o próximo item, e também selecionamos um arquivo para configurar seu valor. Fazemos o mesmo para a imagem do terceiro item. Agora, vamos às propriedades de configuração do elemento Layout, onde iremos modelar a disposição dos itens.
Podemos escolher vê-los em uma coluna, em uma linha, em uma faixa que tem uma barra de rolagem, ou em um mosaico. Para nossa página, escolheremos a disposição em linha, mas queremos que todos os itens tenham o mesmo tamanho, então clicamos no botão Igualar. Queremos que cada um dos itens contenha um título e uma descrição, além da imagem. Então, incorporamos um elemento de texto, com o tipo subtítulo 1, e atribuímos um valor. Duplicamos o elemento, o arrastamos para dentro do segundo item, modificamos o valor e o alinhamos. Faremos o mesmo para modelar o texto no terceiro item. Por fim, ajustamos a posição dos 3 textos. Para adicionar a descrição a cada item, incorporamos um elemento de texto, com o tipo subtítulo 2 no primeiro item, e escrevemos a descrição. Abrimos seu painel de estilo, e alteramos a propriedade de alinhamento para centralizado. Com o cursor, ajustamos o tamanho do elemento layout, e voltamos para a descrição para mudar sua cor. Duplicamos, e arrastamos até o segundo item. Posicionamos corretamente o texto, escrevemos a descrição correspondente, e ajustamos a posição. Faremos o mesmo para modelar a terceira descrição. Concluímos o conteúdo do elemento layout, e agora abrimos seu painel de propriedades de configuração, onde vemos que na lista de itens, podemos mover cada uma das linhas, o que permitirá intercambiar a ordem dos itens na área de modelagem. Uma vez concluída a modelagem no Breakpoint Computador Desktop, passamos para o de tablet para fazer os ajustes necessários. Para realizar os ajustes no Breakpoint móvel, abrimos o painel de configuração do layout, e mudamos a disposição para a coluna, para visualizar o conteúdo dos itens de forma mais clara. Fazemos os ajustes necessários movendo os elementos, e no painel de propriedades de configuração da descrição, mudamos o tamanho da fonte para reduzir a letra para uma melhor visualização nesse dispositivo. Fazemos o mesmo para as descrições restantes. Concluída a modelagem do elemento layout, e feitos os ajustes necessários para garantir uma boa experiência do usuário, vamos verificar a visualização prévia em cada um dos dispositivos. Clicamos no botão Editar, e voltamos à área de modelagem para finalmente publicar a página, lembrando que ao publicá-la ela estará disponível para uso. Abrimos as propriedades gerais da página no menu suspenso Ferramentas, e clicamos na propriedade URL. Desta forma, vemos a execução da página dentro de um navegador. De maneira muito simples, realizamos a modelagem de uma página, e vimos como rapidamente a deixamos disponível para ser utilizada em um navegador. Em muitos casos, é necessário exibir informações que são dinâmicas, ou seja, que mudam ao longo do tempo. Para fazer isso, dentro das páginas podem ser configuradas fontes de dados, que nos ajudam a recuperar informações de entidades, ou do resultado da execução de regras de negócio. Também podem ser definidos parâmetros de entrada, que permitem configurar a página, em sua primeira carga. Esses parâmetros podem ser usados, como valores dos elementos, ou como filtros nas fontes de dados, mas seu valor não pode ser modificado durante a execução da página. Por fim, para trabalhar com informações dinâmicas, podemos mencionar as variáveis, que são usadas dentro da página, com a vantagem de que seu valor pode ser alterado durante a execução, ou seja, durante a navegação do usuário. Para trabalhar com variáveis, é necessário ter conhecimentos avançados do script da página, portanto, sua utilização é reservada para desenvolvedores de TI. Um repetidor permite visualizar um conjunto de instâncias, recuperadas por uma fonte de dados, ou seja, que repete sobre os dados, e cria o mesmo item para cada um deles, então eles serão vistos com informações diferentes. Durante a modelagem, configura-se o primeiro item, assumindo que será repetido para o restante. Durante a execução, cada item é repetido tantas vezes, quanto instâncias forem obtidas da fonte de dados. Existem repetidores do tipo fita e cartão, e as propriedades de configuração características são o tipo, a fonte de dados, e os detalhes da rolagem. Um deslizador permite visualizar um conjunto de itens, que são apresentados sequencialmente. Pode ser configurado para deslizar com controles de navegação, ou automaticamente através de um tempo especificado. Podem ser modeladas as propriedades de configuração, rolagem, tempo de deslizamento, e lista de itens.
Os deslizadores são comumente utilizados em páginas iniciais, ou em seções destacadas, para mostrar informações de forma dinâmica e visualmente atraente. Um hiperlink permite ao usuário clicar em um elemento para acessar outro recurso. Isso pode ser útil para direcionar o fluxo de usuários para outras páginas, oferecer operações específicas, ou realizar ações como enviar formulários, ou executar regras de negócio. Pode-se configurar diferentes objetos da plataforma como destino, como por exemplo, outras páginas, uma entidade, um processo, um link ou um elemento. Em seguida, escolhe-se o recurso específico por nome, e configura-se o tipo de destino, que se refere a onde o recurso vinculado será aberto, após clicar no elemento. O tipo de destino pode ser, por exemplo, na mesma aba, em uma nova janela, ou em uma janela do tipo modal. Dentro da classificação de propriedades de comportamento dos elementos, são definidas as regras embutidas, que permitem modelar como os objetos dos aplicativos se comportam. Elas são definidas utilizando uma sintaxe simples, similar àquela utilizada em planilhas de cálculo, contando com a ajuda de um assistente, integrado nos diferentes modeladores de objetos. As regras embutidas podem determinar a visibilidade e a atribuição de valores aos elementos, através de cálculos, e em particular, para o caso dos elementos do tipo campo, sua obrigatoriedade, editabilidade e validação. As características dos elementos do tipo campo são detalhadas no módulo de entidades. Uma regra embutida é uma expressão, composta por operandos combinados por operadores lógicos ou aritméticos, onde cada operando pode ser uma constante, uma variável ou uma função. O uso de parênteses pode determinar a precedência dos operadores. As constantes correspondem a valores inseridos na expressão, e podem ser de diferentes tipos de dados utilizados no DIL. Podem ser alfanuméricos, numéricos, lógicos ou de data, entre outros. As variáveis utilizadas em uma expressão dependem do elemento onde a regra está incorporada, e podem ser campos, campos de repetidores, campos relacionados, propriedades de elementos de páginas, variáveis e parâmetros de páginas. Outro tipo de operando são as funções, que podem incluir as diferentes categorias definidas no DIL, ou regras avançadas que tenham sido previamente definidas, e que retornem apenas um parâmetro. Um conjunto de operadores lógicos e aritméticos permite combinar as diferentes condições dentro de cada expressão. Um assistente de edição garante que as expressões utilizadas nas regras sejam válidas. Como ajuda, se as teclas Ctrl e espaço forem pressionadas simultaneamente, o assistente proporá operandos para que o usuário possa escolher ao modelar uma regra embutida. Para utilizar valores de campos dentro das regras embutidas, deve-se usar a sintaxe que concatena o nome do campo, com a palavra value, unidos por um ponto. Por exemplo, se o nome do campo for username, na regra embutida faremos referência ao valor do campo, utilizando a sintaxe username.value. Com esses elementos das regras embutidas, podemos escrever diferentes expressões, que nos permitem realizar todo tipo de validações e cálculos nos elementos das páginas. Outra opção, dentro da classificação de propriedades de comportamento dos elementos, é a de relações, onde é possível definir as propriedades para uma relação, ou para um atributo relacionado. Uma relação permite obter valores de diferentes origens, para um elemento campo que está sendo modelado. Eles podem ser obtidos de uma lista de valores, de uma entidade, ou de uma regra avançada. Enquanto um atributo relacionado indica que o valor de um elemento é recuperado a partir do valor de um atributo de uma entidade relacionada. Vamos primeiro entender o conceito de relação. Como já mencionamos, a relação permite obter valores para um campo do elemento da página, a partir de uma lista de valores, de uma entidade, ou de uma regra avançada. Apenas os tipos de campo texto e número podem estar relacionados a uma lista de valores, entidade ou regra. Os campos do tipo grupo de opções apenas permitem estabelecer relação com o objeto lista de valores. Dado que uma relação permite obter o valor de um campo, a partir de uma lista de valores, explicaremos este objeto antes de continuar com o conceito de relação. Uma lista de valores define um conjunto de valores agrupados sob algum critério, para que o usuário do aplicativo possa escolher um deles para inserir em um campo. Seu modelamento consiste em uma simples carga de textos, que indicam os valores que o usuário deseja representar. Podemos também associar ícones a cada um dos valores inseridos.
Além disso, podemos ordenar os valores sob dois critérios. O primeiro é a ordem alfabética, que pode ser ascendente ou descendente, ou podemos utilizar uma ordenação específica definida ao modelar a lista. As listas de valores podem ser internacionalizadas, permitindo modelar seu conjunto de valores em diferentes idiomas. Recomenda-se usar este objeto para representar um conjunto com menos de 1000 valores. Outra característica das listas de valores é a possibilidade de definir uma correspondência entre duas listas. Este conceito é conhecido como listas filtradas. Por exemplo, podemos modelar uma lista de valores de países e ter outra lista que contenha todas as províncias ou estados de todos esses países. Neste caso, podemos modelar a lista de províncias filtrada por países, indicando para cada uma das províncias ou estados a que país pertence. Durante a execução da página, se selecionarmos um país em um campo, em outro campo só veremos as províncias ou estados desse país. Ao relacionar um campo com uma lista de valores, o valor que pode ser atribuído a esse campo será obtido da lista relacionada. Podemos selecionar uma lista existente, ou criar uma nova. Se selecionarmos uma, veremos seus valores, e poderemos adicionar novos, sem precisar abrir o modelador de listas de valores. No entanto, se quisermos acessar o modelador, podemos utilizar o botão Abrir no modelador, que permitirá um acesso rápido ao mesmo, onde será possível modificar todas as propriedades da lista. Ao executar a página, veremos o conteúdo do campo como uma lista suspensa, onde poderemos selecionar os valores que foram originados na relação. Ao relacionar um campo com uma entidade, o valor que pode ser atribuído ao campo será obtido de um atributo de uma das instâncias dessa entidade. Uma entidade representa um objeto de negócio mais complexo do que uma lista de valores, e tem atributos que representam suas características e instâncias, como veremos em detalhes no módulo de entidades. Quando modelamos um relacionamento com uma entidade, precisamos definir suas propriedades. Primeiro devemos selecionar a entidade com a qual o relacionamento será estabelecido. O nome do relacionamento é usado para referenciar o relacionamento em outros objetos modelados. Se a propriedade consulta for marcada, durante a execução da aplicação, o usuário poderá ver os dados da instância da entidade com a qual o relacionamento é estabelecido. E se a propriedade busca for marcada, o usuário poderá buscar instâncias dessa entidade. Por último, podem ser usados filtros para reduzir a busca sobre as instâncias da entidade, com base em algum critério de seleção. Podemos dizer que são um conjunto de condições a serem aplicadas sobre os campos da entidade. Cada filtro corresponde a uma condição, e é composto por um campo da entidade, um operador condicional como, por exemplo, igual, diferente, maior ou menor, e por último, o valor pelo qual a condição será aplicada. Este valor pode ser um valor fixo, uma variável ou um valor de outro campo na página modelada. Durante a execução de um aplicativo, se selecionarmos um campo relacionado a uma entidade, poderemos buscar alguma das instâncias da entidade, digitando apenas alguns caracteres. Então, aquelas que coincidem com esse texto, serão exibidas em uma lista suspensa, para que possamos selecioná-las. Além disso, se pressionarmos o ícone de lupa, abrirá a grade de resultados para realizar uma busca avançada, onde poderemos aplicar mais filtros. Uma vez selecionado um valor, vemos o ícone de olho, e ao selecioná-lo, a entidade selecionada será aberta, em uma janela com todos os seus campos. Ao relacionar um campo com uma regra avançada, o valor que o campo pode assumir, será obtido de algum dos parâmetros de saída da regra. Uma regra avançada é um objeto modelável que implementa lógica de negócio através de programação. Quando modelamos uma relação com uma regra avançada, podemos definir os valores para os parâmetros de entrada da mesma. Esses parâmetros podem ser definidos com valores fixos, variáveis ou campos da página. Vamos ver agora o conceito de atributo relacionado. Isso indica que o valor do elemento é recuperado, a partir do valor de um atributo de uma entidade relacionada. É útil quando é necessário obter algum atributo de uma entidade relacionada para visualizá-lo, ou utilizar seu valor dentro da página que está sendo modelada. Por exemplo, se modelarmos uma relação da entidade conta com a entidade usuário, um atributo relacionado que podemos recuperar, para mostrar no campo da página é o e-mail do usuário relacionado. Ao modelarmos um atributo relacionado, devemos configurar primeiro a relação com uma entidade previamente definida. Fazemos isso através da propriedade nome da relação, onde vemos a lista de relações definidas na página, e devemos selecionar uma delas.
Em seguida, devemos indicar qual atributo da entidade relacionada queremos recuperar, e para isso usamos a propriedade atributo da entidade. Veremos a lista de atributos da entidade selecionada, e escolheremos o que nos interessa. No exemplo, o nome da relação pode ser relação com usuário vendedor, e o atributo da entidade seria e-mail do usuário vendedor. Outra propriedade de um atributo relacionado que vamos explicar é o tipo de conteúdo, que pode ser código ou valor. No momento da execução, se selecionarmos um valor para o atributo que define a relação, em nosso exemplo, o usuário vendedor, veremos que seu e-mail será preenchido automaticamente, no campo e-mail do vendedor. Vamos a detalhar a propriedade tipo de conteúdo, mas primeiro vamos explicar o que entendemos por código e valor, os quais são conceitos presentes ao modelar e executar aplicativos com objetos relacionados. Suponhamos que temos uma lista de valores que contém dois valores, ativo e inativo. Internamente, as listas de valores têm um código para cada valor. Por exemplo, o código 1 corresponde ao valor ativo, e o código 2 corresponde ao valor inativo. Os códigos são úteis para identificar de forma única descrições que não são necessariamente únicas. Este conceito de código e valor também se aplica quando um campo está relacionado a uma entidade, ou a uma regra avançada. Após explicar isso, quando relacionamos um objeto a um campo como uma lista de valores, uma entidade ou uma regra avançada, embora na interface vejamos o valor, internamente está armazenado seu código. Seguindo com o mesmo exemplo da conta, um usuário vendedor tem um atributo chamado estado, o qual está relacionado a uma lista de valores, onde o código 1 corresponde ao valor ativo, e o código 2 corresponde ao valor inativo. Se quisermos recuperar o código do atributo relacionado e selecionarmos a opção código, veremos um 1 no campo estado do vendedor. Em contrapartida, se quisermos recuperar o valor do atributo relacionado e selecionarmos a opção valor, veremos a palavra ativo neste campo. As páginas configuradas como anônimas indicam que não exigirão login por parte do usuário, ao serem utilizadas. Geralmente são as páginas de apresentação, ou de aterrissagem, que permitem ao usuário conhecer o negócio, sem a necessidade de fazer login previamente. Uma página que não é anônima, é considerada nomeada, e a plataforma exigirá que o usuário se autentique para poder usá-la. As páginas configuradas como reutilizáveis, são aquelas que podem ser utilizadas, e compartilhadas em outras. Elas facilitam a modelagem, pois permitem centralizar certa funcionalidade, e as mudanças feitas nelas têm impacto imediato nas páginas que as referenciam, reduzindo o tempo de trabalho. O objetivo da facilidade camadas é entender a hierarquia dos elementos da página como um todo, e permitir o posicionamento dos elementos na área de modelagem, da forma mais rápida possível. Também permite reorganizar os elementos, e visualizar aqueles que foram modelados como ocultos. Podem ser utilizados filtros por nome, e por identificador dos elementos. Por questões de requisitos do nosso negócio, pode ser necessário estender a funcionalidade de uma página. Esta tarefa pode ser realizada, modificando o script avançado da página, que está disponível na facilidade de código de página. Um editor de código é aberto, junto com um painel onde diferentes eventos, que ocorrem durante a execução da página, podem ser selecionados para configurá-los para cada elemento modelável. Esses eventos podem variar, de acordo com o tipo de elemento. O editor permite estender a página por meio de código JavaScript, e é possível trabalhar nos elementos modeláveis, através do SDK da mesma página, que fornece um conjunto de métodos, que auxiliam os desenvolvedores de TI.